Boa noite, galera do canal do Conhecimento Múltiplo. Para quem não me conhece, eu sou o professor Sérgio Gomes, sou farmacêutico bioquímico, especialista em farmacologia. E hoje eu vim falar com vocês a respeito de um assunto muito interessante, a vacina de mucosa para a Covid. Uma inovação tecnológica total, alteração de parâmetro total. Já são 2 anos a Covid está aí e nada de acabar, não é? Muito embora as vacinas que foram dadas, a vacina intramuscular, essa no braço de vocês aí, elas fazem bem o papel para o qual elas foram sintetizadas, que é redução de mortes, internação e casos graves. Ela fez bem isso, você pode ver os índices de estatísticas que caiu radicalmente. Então, levando em consideração isso, e também que a Omicron é uma variante causa casos mais brandos, e que andou, de certa forma, imunizando, vamos dizer assim, vamos colocar grosso modo, boa parte da população, já faz 2 anos e não acabou. Aí a pergunta que nos quer calar: quando que essa doença vai acabar? Ela vai se transformar em uma doença comum, como a gripe, como o resfriado, não é? Quando? Outra pergunta que fazem: quantas doses eu vou ter que tomar para que isso aconteça? Eu tomei 3 doses para resolver o problema. Ela causa uma imunidade sistêmica no corpo todo, vamos dizer assim. Mas no local que o vírus entra, que é na mucosa do nariz e da boca, não causa essa imunidade, né? Tanto é que você pega a Covid e transmite a Covid. Perceberam? Mesmo com 3 doses. Então a cadeia de transmissão não foi quebrada. Tá certo? E na aula de hoje eu vou falar para vocês por que os cientistas andam tão preocupados aí com essa pandemia. E também falaremos sobre essa vacina de mucosa. Qual a importância dela, a eficácia dela. Ela promete acabar com o problema. Tá certo? Vamos lá então. Então, pessoal, como eu estava falando, as questões são: o que é uma vacina de mucosa? Primeira questão. Segunda questão: qual o potencial que elas têm para acabar de vez com a Covid? A número 3. Em qual estágio de desenvolvimento que está essa vacina? Certo? Mas antes de falar disso, eu vou falar para vocês das vacinas, das limitações das vacinas que vocês tomaram no braço. Eu também tomei, evidente, né? Das limitações que elas têm. Vamos falar disso. Mas é bem verdade que elas são extremamente eficazes para aquilo que já foi sintetizado, como eu já disse. Ela evita a internação e morte dos pacientes. Só que ela não quebra a cadeia de transmissão, porque não causa imunidade de mucosa. Que acho que isso fique bem claro na cabeça de vocês. Tá certo? Mas antes disso, eu vou falar para vocês a história da vacina da polio, que nós vamos fazer um paralelo com ela. Mas o que é a polio? A poliomielite. Poliomielite é a paralisia infantil. Vamos falar dos desafios que tiveram para isso. Vamos ver primeiro o que é a poliomielite, ok? Já voltamos a falar. Então, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre a polio. A poliomielite é também chamada de pólio, ou paralisia infantil. É uma doença contagiosa aguda causada por um vírus que advém do intestino de pessoas infectadas e também de gotículas da saliva contaminada com esse vírus. O nome desse vírus é chamado de poliovírus.
que pode infectar adultos e crianças por meio do contato direto com as fezes ou secreções eliminadas pela boca de pessoas infectadas, né? Como eu já mencionei aqui para vocês, podendo provocar paralisia dos membros inferiores ou não. Hoje, no Brasil, felizmente, temos certificado autóctone de eliminação dessa doença, desde 1994. É uma doença que os vírus se proliferam, como vocês podem ver aqui no intestino, e a parte mais interna do intestino são aquelas vilosidades que vocês veem ao lado direito aqui da figura, em rosado. Tem o intestino, né? E uma porção pequenininha dele, que são essas vilosidades, são altas superfícies de absorção. Outra coisa que é importante saber também, que a poliomielite pode ser classificada de 3 formas. A polioespinhal, né, quando ela atinge a espinha, a polibulbar, quando atinge o tronco cerebral, e também a poliobulboespinal, quando atinge as duas estruturas, principalmente a principal sequela, melhor dizendo, é a paralisia, tá? Uma observação importante é que a multiplicação desses vírus começa na garganta ou nos intestinos, locais por onde eles penetram nas correntes circulatórias. Quando ganham correntes circulatórias, eles podem atingir o sistema nervoso central em várias estruturas que apresentam lá, desde tronco cerebral, cérebro, né? Toda a estrutura, medula, como se vocês podem saber, em anatomia tem tudo isso, tá? Bom, ao atingir essas estruturas, a infecção ataca o sistema nervoso, né? Destrói neurônios motores, que pode provocar paralisia flácida dos membros inferiores. A pessoa não tem força, ou seja, existem neurônios sensitivos, aqueles que trazem a informação para o sistema nervoso central, e tem os neurônios motores, lembrando disso, né, na fisiologia e anatomia do sistema nervoso, né? E os motores são o que traz a resposta. Então fica flácida, a pessoa não consegue ter uma contração muscular, né, em resposta. O sistema nervoso manda a informação e não consegue chegar, porque os neurônios foram destruídos. É assim que funciona na paralisia, beleza? Mas a ideia de hoje não é só falar sobre paralisia, só falar como que funciona, ok? Vamos lá. Aí, galera, você pode ver, ó, o vírus sair do intestino e cair na corrente sanguínea, ou pelo intestino ou pelas mucosas, né? No local de entrada, né? Do ciclo, ganhava corrente sanguínea e atingiu os neurônios. Só que pessoas que eram vacinadas, mesmo com a vacina do Salk, ela não aconteceu isso, porque as imunoglobulinas que foram produzidas de maneira sistêmica, as IgG, não me permitiam, elas destruíam os vírus. Tá? Então, precisava-se fazer uma vacina contra essa doença grave. E no final da década de 40, aproximadamente, começou uma verdadeira corrida para pesquisa e produção de uma vacina que fosse eficaz e segura contra a poliomielite, que é uma doença grave, que estava matando muita gente. Aí entra 2 personagens nessa história. O Dr. Jonas Salk, um médico americano, tá? Que pesquisava uma vacina para a poliomielite. Ele trabalhava com vírus inativado, ou seja, vírus morto, assim que é o vírus do Coronavac, né? Vírus morto, essa tecnologia naquela época, tá, gente? Você vê uma Coronavac que usa tecnologia lá de trás. Então, o Jonas Salk usou vírus mortos da poliomielite para fazer uma vacina injetável, né? E, concomitantemente a isso, o Dr. Albert Sabin estava tentando desenvolver uma vacina, só que dessa vez oral, uma vacina oral, de gotinha. E ele trabalhava com vírus atenuado. Gente, vírus atenuado é vírus vivo, com diminuição da virulência, a capacidade de replicação dele e tudo. Então, naquela época, o pessoal, a comunidade científica torcia o nariz, porque você ia administrar uma suspensão de vírus no local justamente onde ele infectava. Complicado, fala a verdade. Você podia se replicar, você podia colocar a doença na pessoa. Então, a comunidade científica ficou um pé atrás. Então, por ser na época, né, uma forma mais conhecida, mais segura, de mais fácil para testar, o Dr. Jonas Salk venceu essa corrida. Ele venceu a corrida pela vacina. Desenvolveram então a vacina injetável da poliomielite, a vacina do tipo Salk. Aí então ele injetava as vacinas nos pacientes
Esses pacientes produziam anticorpos. Esses anticorpos eles vasculhavam a corrente circulatória sanguínea e linfática na busca de antígeno contra o vírus da poliomielite, o poliovírus, não é? Ela se demonstrou eficaz e para aquilo que ela foi sintetizada, ela foi muito eficaz. Como? Ela foi sintetizada para evitar formas graves e morte, assim como acontece com a vacina da Covid. Concorda? Percebe fazer um parâmetro? Nós vamos chegar lá. Mas que notaram é que a transmissão por via oral das gotículas, ela conseguia parar. Só que ela não conseguia, ela tinha uma limitação, ela não conseguia parar a transmissão através das fezes, porque as IgGs produzidas através dessa vacina intramuscular, assim como da Covid, produziam uma imunidade sistêmica, mas as IgGs ela não tem uma perfusão muito boa nas partes mais profundas do intestino, que são as vilosidades e microvilosidades intestinais. Então a IgG não conseguia chegar lá e debelar a replicação do vírus da poliomielite no intestino. Essa é a limitação dela. Então o indivíduo percebe como tem um parâmetro. Hoje nós tomamos a vacina, ela consegue evitar formas graves e hospitalização e morte. Porém, ela não consegue quebrar a cadeia de transmissão. A vacina do tipo Salk não quebrava a cadeia de transmissão. Certo? E o Dr. Robert Sabin continuou na pesquisa. Então, pessoal, como eu estava dizendo, as pesquisas continuaram. O Dr. Salk e o Dr. Sabin continuaram nas suas pesquisas. Né? Eles não desistiram, continuaram a pesquisar. Apesar que houve uma ampla campanha de vacinação mundial com a Sabin, com a Salk, a injetável. Só que, tipo assim, ela conseguia parar a transmissão através das gotículas da boca. Só que não conseguia parar a transmissão intestinal, porque as IgGs produzidas por essas vacinas não penetravam as partes mais profundas do intestino, nas vilosidades, certo? Então, o que acontece? O indivíduo liberava vírus através das fezes. Se pegasse a pessoa vacinada e ela entrasse pela através da boca, ia para o intestino e o indivíduo se transformava num transmissor. Ele seria um transmissor da poliomielite, mesmo vacinado. Gravem bem isso. O indivíduo que não fosse vacinado, ou indivíduo imunocomprometidos, com doenças pré-existentes, comorbidades, como eu já disse no vídeo da Covid, indivíduo com síndrome de Down, Alzheimer, fazem quimioterapia para neoplasias malignas, indivíduos transplantados, entre outras condições, eles têm problemas de imunossupressão, uma supressão imunológica, uma deficiência imunológica. E mesmo indivíduos aidéticos, né, não tratados também. Se encontrasse esse tipo de gente assim, aconteceria o seguinte, essa doença poderia ser fatal, ainda continuava podendo ser fatal. Além de você ter transmissor. Percebe que hoje nós somos vacinados, porém nós podemos ser ainda transmissores? Ao parâmetro. Consegue entender? Mas o Dr. Robert Sabin, ele não desistiu, ele continuou, persistiu na sua pesquisa. Ele queria desenvolver sua vacina de mucosa. Diferente do Dr. Jonas Salk, essa vacina é feita com vírus atenuado, vírus enfraquecido. E ele continuou, ele prosseguiu. Ele sabia dessa deficiência da vacina do Dr. Salk. Que ela não conseguia quebrar a cadeia de transmissão. Ele queria escolher uma vacina que quebrasse essa cadeia de transmissão, percebe? Então o que ele fez? Continuou fazendo. Até que em 1961, certo? Ele conseguiu, ele desenvolveu uma vacina oral de mucosa contra a poliomielite. E eles perceberam que quando eles colocavam vírus atenuado, eles conseguiram na mucosa, conseguiram induzir a produção de um anticorpo chamado IgA, uma imunoglobulina A, anticorpo tipo IgA. Esse IgA, então, ele perfundia dentro das velocidades intestinais e destruía esses vírus lá. E também
eles eram produzidos no local onde os vírus se infectavam, na própria mucosa. Percebe isso? Se o vírus viesse ali, eles iam encontrar as células de defesa do sistema imuno natural, né? Macrófagos e células dendríticas, e encarar os anticorpos. Se porventura a viremia fosse muito grande, ele caía no intestino, lá ele sofreria ação de células do sistema imunológico chamadas células residentes, que os destruiriam. Então o Dr. Albert Sabin construiu uma vacina que então quebrou a cadeia de transmissão. Percebe? É por isso que tem que se desenvolver essa vacina de mucosa. É isso que aconteceu. Por isso que conseguiu erradicar, porque houve um trabalho muito profundo nesse sentido no Brasil e em muitas partes do mundo. Quebrou a cadeia de transmissão, acabou a doença. Ok? Vamos ver então. Bom, pessoal, então essa foi a parte 1 do vídeo. Para não ficar muito extenso, eu dividi em duas partes. No próximo vídeo, que já está praticamente tudo pronto, a gente já lança já rapidinho para vocês saberem tudinho a história aqui. Tá certo? Então, não esqueça de deixar seu like. Deixem um like, ajuda o canal. Deixem o seu like. Aqueles que não forem inscritos, se inscrevam. E se vocês gostaram, deixe seu like, que é importante demais para o canal, tá ok? Tudo de bom, fiquem com Deus, fiquem bem.